Prefeito, por que tanto tempo de silêncio? Na verdade é que eu não estava esperando pela atitude do prefeito. Aquilo que ele fez realmente para mim não foi decente. Veja só, num vídeo eu disse o meu posicionamento em relação à não necessidade, né, da exigência do passaporte de vacinas e expliquei por quê. Me referi ao número de mortes, me referi ao número de UTIs lotadas, me referi ao alto grau de vacinação da nossa população, disse até como se apresentava essa cepa lá fora, né, que a adoração já estava acabando, sem ser desrespeitoso com ninguém, sem mencionar nome algum. Bastou um vídeo para que ele tirasse o combustível de mim, exonerasse meus 2 assessores, enfim. Eu estou execrado junto aos outros servidores da prefeitura. Eu chego lá e ninguém vai até a minha sala. E não é porque não gostem de mim. Aqui o meu WhatsApp deixa bem claro isso aí. Várias pessoas se comunicam comigo. É porque realmente existe no ar essa possibilidade de reprimenda em relação a qualquer pessoa que se aproxime de mim. Mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter divulgado aquele vídeo, porque, de fato, eu acho que não sou obrigado a pensar igual a ele. Tanto assim que tanta coisa para depois de um mês a própria secretaria pedir revogar a exigência do passaporte, da comprovação das vacinas. Disseram que alcançaram 2.500 pessoas, né, tomando primeira dose. Esse número não é expressivo. Eu até mencionei nas minhas redes sociais. Vale lembrar que em vários dias tivemos acima de 10 mil pessoas se vacinando com a primeira dose. Um dia chegamos a 12 mil pessoas. Então a atitude não gerou resultado importante, criou toda essa celeuma e, enfim, depois eu me recolhi para verificar melhor. Eu fiz algumas anotações aqui de algumas situações que ocorrem na prefeitura. É muita coisa. Você viu aqui, olha o tanto aqui de... Só algumas, dá tudo isso? Nós vamos fazer uma série com 10 temporadas, pessoal. 10 temporadas de uma série que... Mas é muita coisa mesmo, hein, delegado? Mas é muito. Olha, pessoal, vamos pegar a principal secretaria nossa no que tange a orçamento, a Secretaria de Saúde. Paulinho, seu daqui, estamos... às portas de uma greve. De uma greve. Não é? É fato. A Assembleia está convocada para hoje à noite, 19 horas, isso? Isso. Pois bem. Eu vi o presidente do Conselho Comunitário de Saúde dizendo que a Fundação de Saúde possui uma dívida próxima a 100 milhões, homem. Homem, isso é impagável, isso é um perigo. Isso aí pode preceder o que ocorreu com a Santa Casa. É verdade isso aí. Sim. Depois aqui, as filas de consultas de especialistas, bem como as cirurgias de especialistas, só aumentaram. Cadê a boa gestão, né? E sem mencionar o feijão com arroz. O presidente do sindicato, por várias vezes, disse aqui que está faltando esparadrapo, né? Olha aqui, quer ver que mencionaram aqui? Luvas, homem. O básico do básico. Ou seja, não adianta fazer firula se está faltando feijão e arroz. Que é o básico, né? Agora, não, digo mais, me perdoe, Arthur, olha só. Aí eu olho para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação está sendo objeto de investigação junto ao Ministério Público Federal e Estadual, né? Relativa à destinação de fundos do Fundeb. Pois bem, aí eu olho outra aqui, ó, o procurador, numa manifestação desastrosa, né? Indicou a possibilidade de extinção da guarda, a respeitada Guarda Municipal, né? Instituição da qual você faz parte, Joelson, prestadora de 27 anos de bom serviço aqui na fronteira. Ele deve ter ouvido isso de alguém, né? Ele estava lá como procurador do município. Eu lembro bem, eu estava ouvindo a entrevista. Depois, o que mais me causou espanto, o secretário de Transparência, olha só, de Governança e Transparência, pediu a conta por meio digital, pediu a exoneração digital. Sabia que ele entrou no sistema e nem teve uma conversa. Tá faltando diálogo na prefeitura. Meu Deus. Qualquer um que destoie realmente sofre reprimendas. Olha só, e o secretário de Transparência saiu às vésperas da assinatura de um contrato milionário, né? Contrato esse temporário do transporte coletivo. Uhum. Aí eu vou pro transporte coletivo aqui, só fiz algumas coisinhas que eu anotei aqui. Todo mundo está vendo que os 66 ônibus são insuficientes para dar conta dos vários bairros que a cidade agora está muito ampliada, Gelson. Sim. Para dar conta dos locais que tem que passar e nos horários que tem que passar, fica evidente
Para que propor inicialmente com 66? Por que não propôs mais do que isso? E outra coisa, essa insegurança. Amanhã eu tenho que pagar ou não? Vai ter catraca livre ou não? Poxa, todo mundo sabe que um sistema demora dias para se acertar. A outra empresa está começando do zero, pessoal. Por que já não fala a semana toda? Deixa essa insegurança. Eu recebo no meu WhatsApp vários pedidos, doutor, pelo amor de Deus. Por que não fala logo quanto tempo? Eu preciso do meu emprego, eu não posso chegar atrasado. Né? As baldeações de um ônibus para o outro só se faz no terminal. Aí um cidadão hoje me contou um caso, ele mora no Morumbi e trabalha ali perto da rádio, da rádio tradicional aqui da cidade. Ele tem que vir do Morumbi até o terminal e do terminal voltar para próximo onde ele estava, homem. Meu Deus. É fato isso aí. E não é uma passagem integrada, né? Essa rádio fica no Parque Presidente. Eu posso mencionar quem é a pessoa aqui. Então assim, aí eu vou lendo aqui, olha só. E eu fiquei espantado quando esses dias eu ouvi de um outro colega seu que nos últimos 60 dias, só a prefeitura gastou R$1.600.000 com propaganda e publicidade. Como é que a gente pode admitir faltar luvas para drapo? E uma despesa que não é obrigatória, como propaganda e publicidade, se gastar R$1.600.000 em 60 dias. Isso está gravado na outra emissora lá. Uhum. Olha, enfim, eu fico a critério dos senhores aqui, porque tem muita coisa para eu falar, mas eu quero ser instado pelos senhores aqui. Outra coisa. Eu pergunto, se está faltando dinheiro, se a alegação é sempre essa, para instituir banco de horas sem consultar o sindicato, para que manter a Secretaria de Direitos Humanos? Ela pode ter tranquilamente o seu objeto absorvido pela Secretaria de Assistência Social, com economia de aluguel, com economia de salários e tudo mais. Só para dar um exemplo. Qual diretoria, delegado? Não, Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria, não, mas é que a Secretaria de Direitos Humanos, ela tá empenhada em fazer militância na cidade, gastar dinheiro para fazer faixa colorida, né, visando a eleição, a próxima eleição. E infelizmente, como a gente tem gente dentro desses movimentos de militância que infelizmente se contenta com migalha, vai lá alguém, passa uma tinta no chão, e aí o que acontece? Esse pessoalzinho acha que é refém, acha que tem uma dívida, e aí fica militando em favor. Mas na hora de fazer um serviço necessário, como o senhor está falando, que ele poderia ser absorvido, porque é lógico, a Secretaria de Direitos Humanos deveria, e relações com a comunidade, né, deveria absorver esse tipo de serviço, sim, inclusive para desonerar um pouco os gastos públicos, né? Porque você pouparia, porque eles já têm funcionários lá dentro, você pouparia de você gastar mais com outros funcionários externos. Mas eles não estão preocupados com isso, porque eles estão preocupados em fazer militância e fazer campanha política. Outro exemplo, Ed. Pode dar. O Foz Habita. Na realidade, o Foz Habita faz tempo que está sem um topógrafo. Isso inviabiliza a regularização, sim, feita aqui pelo município. Ele está se valendo daquele programa Moradia Legal que é feito pelo Tribunal de Justiça. Mas mesmo assim é mantido lá, com acréscimo, inclusive, está com 12,5 milhões ano para se manter o pessoal do Foz Habita. Isso aí pode ser colocado em outro local, em outra secretaria mais necessária. Hoje, e não vai demorar muito, Ed. Eu vou dizer para você, um especialista em transporte coletivo falou que aqueles 6 milhões para dar o subsídio desse contrato temporário de transporte só é suficiente para 4, no máximo 5 meses. Logo vai ter que passar o Pires nas outras secretarias para continuar pagando esse subsídio. Você sabia que isso aí não é para o ano todo? Meu Deus. Eu vou dizer até quem foi. Foi o presidente do sindicato dos servidores dos transportes. Disse hoje em outra emissora que dá para 4 meses só, Joelson. Olha só. Então, pessoal, é assim, tá faltando agilidade. Tá faltando realmente o administrador se impor. Olha, determinar metas para os secretários e falar, olha, o tempo para você cumprir essa meta é este. É lógico, numa conversa, não fazer como fez comigo. E após transcorrido o tempo, se nada ocorrer, pedir para o determinado partido ou para quem tenha feito a indicação para fazer a substituição. Falta agilidade e firmeza. Foi tão firme comigo. Por que não consegue ser com secretários? Eu não digo todos. Alguns. Toda regra tem exceção. E dentro do secretariado não é diferente. Se fosse eu o prefeito, eu ia fazer uma grande mudança, mas alguns iam permanecer, porque toda regra tem exceção. Alguns trabalham muito bem. Uhum. Essa questão do transporte, você comentou da insuficiência dos ônibus, isso aí já está evidente.
Mas, gente, a gente acompanha o que acontece, redes sociais, a gente recebe denúncia, todo mundo aqui é muito ligado no que tá acontecendo na cidade. Desde que mal chegaram esses ônibus, cara, a cidade já tá uma piada por causa desses ônibus, a gente tá passando vergonha, Foz do Iguaçu, cidade turística, tá passando vergonha por causa desses ônibus, as pessoas estão rindo na internet, tem um monte de gente. Como é que tá os comentários no Face? Muita gente postando foto, mostrando que é um... Sabe, é um ferro velho. A interação então, tá ótima aqui no Não, só para saber o comentário do pessoal. Eles estão dando todo o apoio aí pro vice-prefeito e principalmente dizendo que a prefeitura, agora ninguém está trabalhando, que está todo mundo assistindo o programa, né? E dizendo que é fundamental esse posicionamento do delegado aqui de trazer jogar no ventilador AM, né? Para que todo mundo saiba, porque isso não é que gera uma revolta, mas é que traz a verdade à tona. Exatamente. E aí a gente sabe pelo que é o consenso aqui do que estão falando, que assim a gente sabe pelo que brigar, né? Com certeza. Olha, nós temos muitas coisas. Pode falar. Viu, Ed? Aqui, ó, por exemplo, isso reflete o que a gente tem visto aí, o crescimento aqui das interações aí no Grupo Mundial de Comunicação, porque um veículo de comunicação que não faz notícia e que fica dizendo que tá tudo lindo e maravilhoso aí, não é notícia. Isso aí é propaganda. Fica fazendo massagem, o pessoal fica fazendo massagem. Propaganda. Por isso que... O vereador Galhardo mandou uma pergunta pro delegado, o delegado falou que manteria algumas secretarias. Se não quiser falar o nome do secretário, mas diga pelo menos a pasta. Qual a pasta o senhor manteria? Se eu indicar a pasta, eu estou indicando o nome diretamente. Sei lá. Não faz sentido a pergunta dele. Mas quantas pastas tem? Que daí a gente vai numerar todas. São 20 pastas. São 20 pastas. É o BBB agora. O senhor vai eliminar um, deseliminar o outro. Não, mas se eu falar o nome da pasta, automaticamente eu estou dizendo, o titular. Olha, um problema sério. A gente tem que se debruçar sobre os problemas sérios. Foz do Iguaçu está ficando sem condição de fazer investimento. Adivinha por quê? Uma das várias causas. Nós temos um rombo no fundo previdenciário. Nós temos 2 fundos. O município está gastando 70 milhões por ano para cobrir esse rombo do que é arrecadado, do que é gasto. E estão esperando o quê para fazer a reforma da Previdência? Passar as eleições, é isso, Ed? Eu faço outra indagação aqui. Alguém conhece alguém que doe espaço em outdoors na cidade? Alguém conhece alguém que doe passagens para dezenas de pessoas em catamarã? Inclusive, se conhece, me passe o telefone, por favor. Inclusive, ano passado eu tentei fazer uma campanha aqui com outdoor e não deixaram, porque eu estaria falando contra políticos que eram da base ou do mesmo partido do prefeito. Então, agora tá tão fácil assim, por quê? As empresas estão aparelhadas também com a gestão atual? Viu, pessoal? Mas sabe que essa questão do outdoor aí, tem gente que doa. Você precisa fazer uma pequena contribuição, igual aquelas promoção que tem na internet, que você não paga o produto, só paga o frete. Pagando apenas R$850 por cada 15 dias, por unidade de outdoor, você ganha o outdoor. Você paga R$850 cada 15 dias. Enfim, pessoal, vocês aqui estão de parabéns, porque não é fácil você enfrentar o sistema. Olha só, ele detém o comando de uma verba de milhões. Sim. Milhões. E todo mundo sabe que quem vai contra fica fora de qualquer possibilidade de campanha. Eu estou falando campanha séria, não estou falando arrumações não, mas fica fora. Essa distribuição, eu não entendi até hoje como é feita, Ed, para os órgãos de imprensa. Eu sei que nitidamente só tem 2 ou 3 nas cidades que, de fato, divulgam as mazelas da administração. Isso é fato. 15 de março de 2022, isso ocorre. Fica nítido. A programação, inclusive, muda. Né? Quadros são cortados. Enfim, eu não vou falar que todo mundo está entendendo. Mas a população percebe isso tudo, doutor. Só questão aí, o vereador Galhardo está nos acompanhando. Eu gostaria de fazer a pergunta para ele a respeito da CPI do Fundeb, há quantas anos? Já providenciou aí já um requerimento, alguma coisa nesse sentido aí? Até uma pergunta que, lógico, ele não vai conseguir responder agora, então já vou falar. O pessoal tem perguntado aqui o que o delegado Francisco, agora não na condição de delegado, mas como um homem político, né? Um ser político aqui, pode fazer em relação à saúde, em relação à educação da cidade aí, que estão patinando também. Eu vou dizer porque enquanto vice-prefeito, acho que o senhor está amordaçado, algemado. Eu vou dizer para vocês, olha só, tem que contextualizar. Lá, Ed, no ano de 2020, aproximadamente ali no final do mês de março, quando o Paulo McDonald's foi autorizado a participar das eleições, o seu Francisco Brasileiro foi até a minha casa
por 2 vezes, sem eu ser amigo dele, de surpresa, para tentar me convencer a me filiar no PSD. Certo. Foi a primeira filiação da minha vida. E lá eu perguntei para ele, mestre, eu vou ter condições de lhe ajudar efetivamente? Sim, você faz coisas tão boas, mas o senhor vai dar espaço para mim? Prometeu que sim. Na administração. É. E infelizmente fica evidente para o pessoal interno e para o externo. Eu nunca tive possibilidade de fazer. Eu fiquei 2 vezes como prefeito. A primeira vez, 3 dias úteis. Foi próximo a 12 de outubro do ano passado. E essa vez agora 9 dias, que foi inclusive em recesso da Câmara, né? Tem que lembrar o seguinte, pessoal. Quem detém a caneta e todo o poder é o titular, é o chefe do executivo. Mas não falando na questão assim do cargo, mas de contato, de influência. O senhor tem condição de chegar lá no Mamon e falar, Mamon, vamos conversar aqui com Arthur, o Paulinho da Saúde? Arthur, primeira coisa, o diálogo sempre aberto. O Paulinho me pareceu um cara aberto ao diálogo. Tem que colocar o diretor da fundação para conversar com ele antes de uma determinação mais que mexa com a vida de todo mundo. Qual servidor quer trocar a hora extra por banco de horas? Nenhum. Nenhum. Em qualquer lugar que você for perguntar isso aí. Tem que colocar. E se a pasta não está andando direito, tem que fazer a substituição do titular dela. É o normal, é o que a população espera, Ed. Com firmeza, com agilidade. Senão não anda. É impossível para o chefe do executivo cuidar dos detalhes de cada pasta. Impossível. Ele tem que ter gente ágil à frente de cada uma delas. Ah, mas a indicação do partido não foi boa. Peça para o partido substituir a indicação. Insista nesse pedido. Mas não deixe acontecer o que está acontecendo atualmente, pessoal. Eu vi vocês comentando antes de eu chegar aqui. Alguém perguntou o que está funcionando bem e ficaram com dificuldade de responder. Só perseguição. Tive que perguntar, porque não é possível. Porque tudo que a gente está falando aqui, todas as áreas, tá pegando fogo em tudo. Parece que não tem uma área que tá dando certo. Delegado, mas as perseguições com relação à sua pessoa começaram depois da sua declaração contra o passaporte sanitário ou vieram já antes? Deixa eu falar. Desde o início, né, assim que eleitos, eu vi que as relações não ficaram boas. Eu nunca tive espaço aqui, eu quero deixar bem claro para a sociedade iguaçuense, para optar ou para ajudar a escolher secretário nenhum, diretor nenhum, cargo de relevância nenhum. Eu nunca fui consultado para nada, Ed. Eu estando do lado ali. Num primeiro momento, o que você tenta? Você tenta se aproximar da pessoa, fazer realmente uma dupla que trabalhe bem em função do social. Mas você vê que você é desprezado desde o início. Tem um núcleo duro próximo ao prefeito que não deixa ele se aproximar de mim. De forma nenhuma. Eu tentei. Várias vezes tentei. Eu me humilhei. Não fui atendido. Pelo contrário. Na primeira vez que eu destoei da esposa do prefeito publicamente, que foi essa da exigência do passaporte, eu simplesmente fui quase que cuspido da administração. Delegado, aí eu lembro da outra participação do senhor aqui no nosso programa. Eu perguntei, de fato, quem é o vice-prefeito em Foz? É o Bobato? É a Rosa? É o Chico Brasileiro ou é o delegado? E hoje o que o senhor poderia falar pra gente? É inegável, todo mundo que é morador de Foz sabe, a incrível ingerência que a esposa do prefeito tem perante todos os órgãos, todas as secretarias da prefeitura. Se alguém vier aqui negar isso aí, pode trucar, né? Fica evidente. Outra coisa, o amigo pessoal do prefeito não sou eu, é o Bobato. Eu ia comentar agora, a gente sabe que tem um mentor político, um mentor ideológico dentro do governo e que tudo é comandado através dele. Isso é fato, isso quem entende um pouquinho mais assim, da política da cidade especificamente sabe disso. Quem coordena as ações ali, né? Olha, eu acreditei na promessa que eu teria espaço, mas no fundo, todo mundo vê que essa união foi tão somente e exclusivamente para que se ganhasse o pleito eleitoral. Todo mundo fala e afirma e reafirma que se mantivesse a composição inicial, Chico e Bobato, eles teriam perdido para o Paulo. Eu já ouvi isso dos 4 cantos, inclusive do outro lado. Ele deve ter feito estudos. Ele tinha um estatístico, ele me mostrou o estatístico. O estatístico da confiança dele deixou claro que ele precisava de alguém nitidamente e claramente de direita para enfrentar o pleito eleitoral. Ponto. E que dentre aqueles nomes possíveis, o meu era o que aparentava o maior percentual de aceitação. A verdade é essa, pessoal.
Todo mundo faz a leitura. Agora, sinceramente, durante uma campanha, pessoal, que é penosa, você ganha tantos adversários, você compra tantas brigas que não são suas, são do passado da administração. E de repente, sem ao menos um telefonema, sem nenhum telefonema, você só tem 2 assessores de um total de 280, a pessoa mandá-los embora sem nem falar com você. Ao menos uma ligação de 30 segundos. Não gostei do que você fez. Passa aqui, vamos conversar. Isso não ocorreu. Sabe, pessoal? E digo mais, não é fácil você estar na oposição. Não é fácil. Eu ando sozinho nos cantos. Quando eu saio, minha sala fica sozinha. Quando eu vou até um equipamento público, por óbvio, fica sozinha. Quando eu vou até num asfalto feito no canto, fica sozinha. Ou seja, eu não tenho ninguém para atender um telefonema para o vice-prefeito. Isso é ruim para o cargo vice-prefeito, que sempre vai existir, a não ser que haja uma mudança constitucional. Aí me perguntam ainda, por que nunca assumiu uma pasta? Rapaz, o meu desprestígio da administração não é de hoje. Eu cheguei a pedir a pasta da segurança pública. Quando eu verifiquei as possibilidades que tinham na pasta, eu acabei desistindo do pedido. Eu ia prejudicar toda a coletividade, Joelson. Pegue você. Tem um problema com o Nelson, pega qualquer setor da rádio para cuidar, para ver o que vai acontecer com o setor que você... Não vai ganhar um Rapaz, real não pra nada. anda. Você vai ser boicotado a todo momento. Você vai ser boicotado, vão tentar queimar. Agora, delegado. Se eu tivesse 30 avos do carinho que o administrador dispensa para a pasta da saúde, certamente eu tinha pego a pasta de segurança, que é a minha especialidade. Tô dizendo pela primeira vez aqui, vontade não faltou para mim. Agora eu não vou querer prejudicar todo mundo. Lá dentro mesmo tem pessoas sérias que conversam comigo, doutor, mas o que o senhor vai efetivamente poder nos ajudar aqui na pasta de segurança? Sendo que todo mundo vê que o senhor não faz parte do rol dos mais queridos ali. Sabe, eu pensei, e eu tive essa grandeza de refugar do pedido. Eu pedi, e tenho comprovação disso aí. Por escrito eu pedi. Então nunca me furtei a trabalho, pessoal. Nunca. Eu sou hiperativo. Eu tô por todo canto. E foi dessa forma que eu consegui juntar força com o Chico, e foi dessa forma que ele ganhou todo o poder da administração. Para depois eu ser quase que escarrado, cuspido. Sem ter pelo menos a decência de me chamar lá e falar comigo. E se eu for acusado A de hombridade para isso? Essa Ele, questão ele nomeou uma pessoa pra ficar no seu gabinete, que eu vi isso no Rapaz, diário. deixa eu te falar, isso ali, rapaz. Isso é verdade mesmo? Rapaz, mas eu vou falar uma coisa pra você, isso ali é uma sacanagem. Olha só, imagine só, esse cidadão que foi nomeado ali, eu não vou mencionar nomes Sim. aqui, o genro dele trabalhava comigo, não trabalhou a contento, eu dispensei. Esse rapaz pegou birra de mim. Sabe o que foi feito sem nem me consultar e sabedor disso aí? Porque esse rapaz, ele pegou e fez alguns áudios em grupo interno da prefeitura, um grupo de gestão. Eu pedi ao Bobato e pedi ao prefeito para abrir o procedimento. Faltando com respeito comigo. O prefeito, o que ele fez? Ele nomeou, sem pedido meu, muito ao contrário, esse cidadão para ser o meu assessor por escrito. Sabe, isso aí beira mais assédio do que qualquer coisa, homem do céu. Ou seja... Imagine colocar alguém que não gosta de você, para estar aqui na mesa com você. ou seja, a pessoa ali como lhe quer que ofendeu. você saia daquele ambiente. A pessoa lhe ofendeu. E aí, quando você pediu para abrir um procedimento, o que ela ganhou foi um prêmio. Ela ganhou um cargo público com alta remuneração. Assessor do vice-prefeito. Se o vice-prefeito é assediado e é censurado dessa forma, imagine um pobre servidor Não, mas agora da secretaria. Viu, Ed? Mas agora é o seguinte, tudo isso que a gente tá vendo, para quem tem um conhecimento teórico sobre a coisa, é assim que É um o modus povo operandi. comunista age em todas as formas, em todas as épocas, né? Em todos os lugares. Exatamente. É assim. Eu fiquei, inclusive, muito... O senhor vai me desculpar, senhor delegado, mas o senhor foi inocente ter caído na chapa do aceitado esse convite. Me perdoe, mas a palavra não é inocente. Senão daqui a pouco algum... Olha só, o fato é o seguinte, ó, se eu não te conheço, como eu não conheci o Chico pessoalmente, a pessoa te dá a palavra que você vai ter espaço, a priori, e de boa fé, você acha que aquilo é verdadeiro. Mas assim, doutor, o que eu quero... O ponto que eu Porque quero chegar é o a seguinte... pessoa poderia ter cumprido a palavra, Mohamed. Mas eles não Estava têm entendendo? palavra. Claro. Comunista Eu não tem conhecia. palavra. Até então não tinha decepção nenhuma comigo, porque eu não tinha contato com ele, perdão. Porque eu não tinha contato com ele. Infelizmente, Não seria senhor- difícil dele cumprir. Na verdade, Infelizmente, eu tô aqui. infelizmente o senhor
aprender, digamos assim, da pior Da forma. pior forma. Na prática. Exatamente. Porque comunista é assim, eles usam e não tem problema nenhum descartar e jogar fora. Deixa eu só responder aqui. Ideologicamente, não tem fidelidade. O vereador Galhardo mandou, bora lá, Joelson. A secretária está convocada para a primeira sessão de abril para responder as questões do Fundeb. E sobre a CPI, o pedido da abertura de CPI precisa de 5 assinaturas. Então, mas a gente já se Exatamente. comprometeu aqui que se os que geralmente se posicionam como oposição, Cassol, o Galhardo e Faça em o alguns pedido, a momentos gente o vai João cobrar. Morales, esses já são 3, faltaria 2, a gente vai se comprometer Exatamente. a ir atrás das outras 2 Nós assinaturas. vamos atrás. Vamos pressionar os vereadores, mas eles precisam dar o primeiro passo. Não, mas senão- atualmente tem 13 na situação. É, Mas não interessa, a gente mas vai bater na bater porta. em cima, vai bater de um por um. Só complementando aqui, Tá, Ed, fica à vontade. e quando eu vi que o senhor fechou ali a chapa juntamente com ele, eu fiquei muito triste, porque eu lhe conheço há muitos anos do meio da segurança pública, né? E, sinceramente, não tinha como isso dar certo lá atrás, delegado. Eu vi aquilo, eu falei, confesso que sinto quando eu muito, vi, não mas o entendi delegado também. foi enganado. Na primeira vez que eu vi, eu já falei, assim, não vai dar Não certo. entendi da sua parte. Da outra parte era evidente o motivo, foi pela questão da popularidade, porque senão ele nunca ia fazer uma chapa pura, ambas, né, sem vice de outro partido. Mas assim, não entendi da parte do senhor, porque a verdade é que a gente já sabia a formação política do pessoal que está coordenando ali hoje. Não estou falando só do Chico, Mohamed, todo mundo. você sabia, eu como delegado de polícia, quase toda a minha atenção era para a segurança pública. Lá eu conheço nomes, atitudes e perfis. Na política eu não conhecia. Aí, E tá. digo mais, e perguntei, votei espaço? A resposta eu já mencionei aqui qual foi, Claro. mas não foi cumprida. A gente comentou num outro programa sobre essa questão que o senhor poderia ocupar a pasta da segurança pública e veja só, a gente estava Verdade. certo no que falou, né? Sim. E além disso, a gente comentou outra coisa. Isso, inclusive, desoneraria um pouco dos Exatamente. custos. Porque o senhor ocupando a pasta hoje, que essa pessoa que está lá, um secretário que está numa pasta, ele recebe um alto salário. E ele também tem seus assessores, então isso diminuiria. Claro, hoje o senhor não Pelo tem os menos o assessores salário do mais. secretário. Mas até então o senhor tinha, por exemplo, 2 assessores. Diminuiria esse salário, né? Tanto dos assessores Mohamed, particulares eu vou quanto de um secretário. eu vou repetir aqui, São eu tenho quase 40 mil por provas, mês. prova escrita de que eu pedi à secretaria. Começou-se um procedimento para que eu fosse para lá. E aí eu fui verificar, eu sou assim, quando eu tenho que trabalhar em alguma coisa, Ed, eu já verifico o que eu posso ser útil de fato lá. Eu não ia lá para ser mais um chefe da Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança Pública Municipal, mas sim para fomentar alguma coisa de melhora. Quando eu soube que, na realidade, olha, isso aí vai ser uma cama de gato para você. Exatamente. Não vai ter absolutamente nada de bom enquanto você estiver lá. Pelo contrário, vamos diminuir o seu nome. Pode ter certeza. Eu vi isso de alguém do núcleo duro do Chico. Nossa. Cara, e aí é o seguinte, e aí é lógico que eu retirei o pedido. Tu acha que eu não consegui, não gostaria? Eu adoro a segurança pública, pessoal. Eu tô há 20 anos disso aí. Graças ao bom trabalho nessa área que eu fui alçado a essa situação de concorrer à vice-prefeitura. E digo mais, conheço as pessoas, tenho bons contatos e poderia ajudar muito. Mas não nessa circunstância atual. Se eu entrasse na Secretaria de Segurança, ia ter mudança de, sabe, aquilo que estava reservado para ela ia ser logicamente passado para outra secretaria, porque tem isso também. Ia fechar a torneira, né? E tem isso também. Agora, por exemplo, eles estão a cata de valores de novo para o transporte coletivo. Pega um pouquinho de cada um. Aquilo é só uma previsão orçamentária que pode ser modificada no decorrer do transcurso. E vão ter outros pedidos agora, como eu mencionei. Aquele valor de 6 milhões dá somente para 4 meses. Enfim, pessoal. Tem muitas, olha só. Então tem essa dívida absurda da fundação, que tem que ter muita atenção a isso aí. Eu não sabia disso aí. Fiquei sabendo agora. Sim, o Ricardo, né, que fez publicou na... Mas não foi, na ele rádio entrevistou o presidente do conselho, Sim, né? entrevistou. E foi Municipal o de Saúde. do Foi o conselho presidente disse. que falou. Outra coisa, rompemos um contrato de transporte coletivo, viu? E com essa confusão de Secretaria de Transparência aí pode ficar uma bela dívida. Tu sabe disso aí. Quem rompe um contrato, já faz tempo que eles estão cobrando lá. E o pior de tudo é A que não vai mudança se de estender pra uma tarifa na- próxima gestação. A não mudança de tarifa na hora certa, Gestão. né? Várias e várias isenções que deram sem estar previsto no contrato, tudo isso aí uma hora vai vir à conta, Vai. pessoal.
Então, isso aí, eu via o pessoal, é lógico que tem que ver tem que ver o outro lado, o contraponto, mas do lado dos empresários lá, eles falando algo em torno de 80 milhões o já passivo. Tá entendendo, Ed? Tô me referindo ao transporte coletivo. Não mistura com a Fundação de Saúde, que são dívidas distintas. Mas tanto uma quanto a outra apavora. E esse déficit da Previdência? Uma hora vem. Pessoal, isso Tanto aí... uma quanto a outra, quem vai pagar somos nós, que somos os cidadãos da cidade. Senão vai chegar uma hora que o Foz do Iguaçu não vai ter absolutamente nada para investimento, pessoal. Não. E quem que quer o Estado? O Estado que eu falo é qualquer ente federado, que tão somente se mantenha vivo, que não tenha benesse nenhuma para o povo. Ninguém. Todo mundo quer evoluir. Inclusive quer que aquele ente federado no qual ele mora, que é o município, possa a cada mês, a cada ano, ser visto de maneira diferente e melhor. Por quem visitar a cidade e até mesmo para ele desfrutar, ele que é o morador. Eu tenho visto na fala do delegado aqui uma indignação muito sincera com o que está acontecendo. E acho que é muito salutar para o senhor, principalmente porque eu acredito que o teu silêncio estava te levando para um caminho de doença. Isso daí a gente sabe que se ficar preso da gente, daqui a um pouco tá acamado, tomando remédio controlado e tudo mais. Mas dentro dessa indignação, o que o senhor pensa politicamente? Se afastar, sair desse cenário de política e esquecer? Ou pensa em talvez cogitar aí a possibilidade de uma campanha para deputado, daí sai um pouco do âmbito municipal, vai para o estadual, mas se mantém na memória do eleitor, para depois voltar numa outra eleição? O que o senhor tem pensado em relação a tudo isso? A verdade é que a possibilidade de o Francisco Sampaio renunciar é nenhuma. Por quê? Eu vou te falar, Arthur. Na realidade, toda eleição é uma disputa ferrenha. O povo agraciou o Francisco brasileiro, o Francisco Sampaio, com um mandato para coordenar a cidade por 4 anos. E as pessoas me falaram já, Francisco, é como você ganhar um presente. Mesmo que ele tenha diferença daquilo que você deseja, do real que você deseja, porque o real era eu participar efetivamente da administração, você jamais pode descartar esse presente. Senão você nunca mais vai poder tocar nesse assunto. E essa coisa de se inteirar dos assuntos, eu sempre gostei. E não vou, é o maior sonho deles, né? Porque daí o presidente da Câmara vira o vice, né, na prática, né? Mas eu não vou renunciar. Eu ganhei um presente do povo e digo mais, estou ajudando o povo com todas as limitações. Porque cada secretaria tem o staff A, o B e o C. E muita gente descontente ali no B e no C acaba me ajudando. Tem muita resistência interna, pessoal. Eu lhes garanto. O pessoal não vai na minha sala, não entra, mas o meu WhatsApp bomba o tempo todo. Delegado, e a gente acompanhando aqui, lógico que a gente podem dizer assim, mas vocês estão dentro da bolha de vocês aí. Mas é só a gente sair na rua também, que não é na nossa bolha, digamos assim. Existem comentários em relação ao prefeito que são totalmente diferentes em relação ao vice-prefeito. E eu trago o que acabei de falar novamente aqui para o senhor, de que um processo de impeachment precisa que o vice-prefeito esteja disposto a isso, precisa de povo na rua e precisa de gente para tomar a frente da parte legal. Mas da parte do senhor, enquanto vice, o senhor teria disposição para começar a tratar sobre esse assunto e ajudar a Foz aí dessa garra do tinhoso aí? Arthur, deixa eu te falar uma coisa. Você estava falando e o Ed fez uma intervenção muito importante. Não há que se falar em processo nenhum de impeachment sem que tenha-se comprovadamente uma ilegalidade. Ponto. Segundo, muito mais importante que o vice-prefeito querer ou não é a Câmara de Vereadores estar disposta a fazê-lo. Ou o Judiciário. É uma das duas formas legais. No mais é falar em vão. Agora, por óbvio, que se eu tiver prova de alguma coisa, mais que depressa eu vou levar ao Ministério Público. Eu tenho esse direito como cidadão e principalmente agora na situação de vice-prefeito. Entendo. Esses dias um assunto da cidade, olha só. O assunto na cidade esses dias é que uma pessoa foi fazer uma visita. Um conhecido foi fazer uma visita. E aí pegou o telefone e tentou se gabar perante terceiros lá, usando o meu nome. Mas sem me consultar sobre isso, Ed. Pegaram o áudio dessa pessoa e colocaram como se fosse quase que do Francisco. Conspiração. Me chamando de conspirador, de traidor. Rapaz, ninguém controla o que terceiros falam entre si. Ponto. Mas aquele que domina uma verba milionária, com vários órgãos de imprensa, alguns deles se vendem literalmente
para fazer o que vier, o que for necessário. Aí vocês viram, nos últimos tempos aí, a avalanche de críticas que eu recebi. E é um processo que ele não é distinto uma peça da outra. O jurídico, o povo na rua e o papel do vice-prefeito. E o povo na rua, o senhor citou aí a condição da Câmara, mas quando Dilma foi impeachmentada, pessoas que até então eram base votaram a favor. Por quê? Porque tinha povo na rua. Hoje o povo na rua pode pressionar também os vereadores. Tanto que acabamos de falar aqui na questão da CPI. É só fazer o requerimento que os outros dois, nós, povo, nos comprometemos em ir para cima. E a gente vai nós sabemos que precisam. Mas nós sabemos que problema não falta. Não falta. Não, olha então só, a gente consegue ir atrás na questão Ed, jurídica de procurar essas brechas para poder ir para cima. Essas faltas ali na Secretaria de Saúde, faltas assim estridentes, esparadrapo, microporo, luva, antisséptico. Se verdadeiramente ocorre, sinceramente, com o maior orçamento disparado do município, tem quase um terço do orçamento municipal na área de saúde, isso aí já merecia um olhar mais atento por parte dos vereadores. Quem falou que está faltando isso não foi o Francisco. Foi o Paulinho da Saúde que há pouco saiu daqui. Exato. Falou aqui, falou em outro órgão de imprensa. Sim. Tem mais uma questão aqui do ar. E é do vereador Galhardo. E eu já vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Obrigado, povo. Equipe do Grupo Mundial. Excelente questionamento do Arthur. Sou eu, no caso. Nesse ponto, indago ao vice-prefeito se ao meu convite poderia ir à Câmara na tribuna para tratar desse assunto em específico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre disse e mantenho lá. Se for intimado para ir na Câmara, eu vou. Eu vou. Muita gente lá, pessoal, sinceramente não está afim de argumentos. Por melhor que seja o argumento, não vai se convencer. Acho que todo mundo está me compreendendo aqui. Não vão se convencer. Eu já vi votações, escute só, votações ali que, sinceramente, eu não compreendi. Talvez seja pela minha falta de experiência política ou pelo meu parco conhecimento na área. Mas então é importante isso aí, pessoal. Não significa dizer que você pode levar o melhor dos oradores lá. Dificilmente hoje, 15 de março, vai passar qualquer CPI lá. E na verdade já não, foi ventilado. Fato isso aí, Arthur. Já foi ventilado essa questão. O Galhardo até comentou aqui, ó. Eu e o Cassol já tá certo. Precisamos de mais 3. Pois é. Com relação então, a CPI. Essa questão do senhor ir lá pra tratar desse assunto também já foi ventilado sobre isso e não permitiram, né? Mas bloquearam, né? Exato. Mas pode ter certeza que não foi pedido meu, não. Porque exatamente. Tudo que eu pedi pro prefeito vai ocorrer o inverso. Foi um requerimento do próprio Galhardo com o Cassol, né, para convidar o senhor para ir lá na Câmara para prestar esclarecimentos com relação a isso. Eu falei que se eu fosse lá, eu ia começar falando o seguinte, né? Já que a ideia é economia, eu ia dizer, vamos começar aqui, olha, na casa mesmo, a gente pode ter, vamos se propor aqui, a gente faz um termo e assina aqui, eu e os 15 vereadores, diminuindo o número de assessores pela metade. Eu ia propor isso aí. Eu não tinha 2, eu recupero 1 ou nenhum, podia até abrir mão de todos eles, cada um fica só com metade. Da verba de publicidade da Câmara, vamos pegar o seguinte, ó, vamos pegar e ficar só com 1/3 dela. Pois se eu era delegado, nunca paguei nada pra ninguém, a imprensa vivia me procurando para mostrar meus trabalhos. Quem faz trabalho bom não precisa se pagar para vir atrás, pessoal. Me diga qual delegado que paga para nenhum deles. E muitas vezes um órgão de televisão, um órgão de rádio, uma rádio web, tudo me procuravam, sem gastar absolutamente nada, só pelos trabalhos prestados. Eu sei que a natureza é outra, mas isso é fato. Eu ia jogar ia lançar esse desafio lá na Câmara. E de verdade, não fui eu que não pedi, não. Porque o carro eu já havia devolvido, a multa que havia do carro eu já havia pago, e assessor não tinha nenhum. Absolutamente não tinha nenhum. A questão Olha, o Galhardo, ele é uma pessoa, uma figuraça. Ele colocou assim, primeiro, né, sobre o requerimento que foi feito, o requerimento caiu, não pode mais esse ano, porém a convite, o senhor pode ir, né, somente pode ir a convite. Com relação ao assessor, ele falou assim, ó, eu aceito diminuir os assessores, bora?
Vamos, E outra vamos coisa, então. outra coisa, Ele Gabi. pode abrir mão já. Eu já tô sem. Ele pode cortar 2 de imediato, né? Eu já tô sem faz 2 meses. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas olha, isso é uma lição pra gente entender também. A gente tá falando de administração municipal. Mas, gente, a gente tem que entender que tem 15 vereadores. Foram votados 15 vereadores. E eles são fiscalizadores. A função deles é fiscalizar. Não pode então ser as pessoas carimbador oficial as pessoas têm que começar a entender que elas têm responsabilidade no voto também dos vereadores, em quem elas votaram. Não adianta você votar só em quem faz o videozinho bonito no Instagram, que põe uma estrelinha, entendeu? Olhos verdes ou azuis, entendeu? Não adianta você só votar em quem faz a barba bem feitinha e é o galã da prefeitura, não é fã do Ciro. Não adianta você votar em gente que chega lá e fica gaguejando na tribuna que não sabe o que tá falando. Não adianta, gente. Tá entendendo? Não adianta. Olha, tanto não adianta. Gente que fala assim, exatamente, gente que fala assim e nem olhou qual é o projeto. Isso aí são casos da nossa prefeitura. E alguém votou nessas pessoas. Vamos lá? Viu, pessoal? É assim, pessoal. Veja só, a discussão sobre o passaporte de vacinas, que começou tudo isso aí, né? Que externou, porque na realidade internamente já tinha problemas sérios. Sim. Que externou. Eu vi um vídeo salvo engano, do vereador Maninho, dizendo que tinha 9 vereadores que não concordavam. Mas o que a Câmara fez? Ao invés de examinar isso em janeiro, no retorno dela, ou em fevereiro, deixou para março. Março, o decreto simplesmente tinha sido já tirado a vigência dele. Ou seja, ninguém quis peitar. Aquele vídeo do Maninho roda por aí, todo mundo viu esse vídeo. O Maninho na Câmara dizendo que 9 dos vereadores, né, eram contra o passaporte. Ah, sim. Você viu isso aí? Você deve ter visto. Eu ouvi de fonte muito segura, que não que eles começaram a protelar e depois, por fim, acabaram com a audiência, porque eles estavam sendo pressionados e eles tinham medo de peitar. Isso é verdade, porque eu ouvi de fonte muito segura que ouviu diretamente. Ó, só para aproveitar o tempo, a gente só tem mais 10 minutos de programa. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas para o delegado falar mais. De antemão, delegado, aproveitando que o senhor saiu da caverna, né? Eu já quero deixar um convite para próximo... Não, eu tô na rua o tempo todo. Não, eu tô falando para entrevistas. Isso. Na rua o senhor tá. Tô falando assim, para o senhor voltar outra vez aqui pra gente conversar mais sobre isso, porque tem muito mais assunto para falar. Mas vamos falar no sentido de que a gente só tem 10 minutos de programa, tá? Exato. Eu quero trazer à memória aqui novamente aquele comentário que foi feito no último programa, que fala que o senhor não sair mesmo, então o senhor já disse aqui que não sairá mesmo. Não, foi presente que o povo me deu. E outra questão... Eu sou muito grato a isso. E outra questão é o seguinte, o senhor recebeu o Chico brasileiro, ele passou um H no senhor, o senhor caiu na dele, porque o senhor deu um voto de confiança. Né? É o que a gente faz, Arthur, quando conhece alguém. Então o que eu quero aqui trazer um pedido para o senhor é que mesmo que haja divergências e diferenças entre o senhor e o Galhardo, que o senhor dê esse voto em nome no meu nome, no nome de quem tá vendo que ele tá se esforçando ou não sei qual que é a percepção do povo aí fora, mas que vá lá e tente falar com ele, pra gente ver no que vai dar isso pelo menos. Porque a gente tá num ponto assim que parece que não tem para onde sair. E a saída, mesmo que seja Arthur, escute uma coisa. Enviado, mas na possível. Situação atual, absolutamente ninguém vai convencer os outros 3 vereadores que estão faltando para nada. Escuta o que eu estou lhe falando. Rua, vamos. Só talvez próxima eleição. Agora não. Ó, esses dados que o Paulinho passou aqui, não foi o Francisco, foi o Paulinho que passou, já não poderia dar início a uma investigação? Sim ou não? Sim, é um ponto inicial para o senhor e o Galhardo. Mas poderia sim ou não? Sim. Você acha que eles estão ouvindo ou alguém por eles está ouvindo esse programa? Por óbvio que estão. Por óbvio. Você pode ter certeza que essa chamada para eu vir aqui hoje, muita gente está assistindo isso aí. Se não diretamente por interposta pessoa. Não convence, Arthur. Atualmente não convence. Tem que lembrar que a votação, você não precisa nem justificar o teu voto, sabia, Ed? Simplesmente pode ir lá e votar sim. Se você não quiser a palavra, você não precisa justificar. Mas, delegado, a gente expor. induz o processo. Arthur, a votação é outra coisa. Depois só. o povo pra se tudo vê com tem o um momento. Para tudo tem um momento. Para tudo tem um momento. Escuta o que eu estou lhe falando. O que eu estou falando aqui é público. Podem utilizar para qualquer coisa lá. Não é público o que eu estou fazendo aqui? Pois não, amor. Eu tava só ouvindo o senhor continuar falando. Não, é verdade. Não, ele propôs que o senhor tivesse essa conversa com o Galhardo. O que é que o senhor acha disso? Olha... Para fechar essa gestalt, né? Ficou aberto. O Galhardo algumas vezes me insultou diretamente, né? Na oposição, de fato, ele está fazendo o trabalho mais efetivo lá. Fica aqui o meu reconhecimento a isso aí. Agora, há que ter respeito entre as pessoas.
O respeito é uma via de mão dupla. E momentaneamente eu não estou disposto só se eu for convocado lá. Se ele convidar Eu o posso senhor. ter divergência com a pessoa, mas jamais posso faltar com respeito. Verdade. Realmente. E aí, se ele convidar o senhor oficialmente, o senhor vai lá? Escute só. Eu estou falando que tem essa diferença. Eu estou bem magoado com ele. Ah, E um entendi. pedido de desculpa. Eu tô bem magoado com ele, Arthur. O tempo é o melhor dos bálsamos. Isso é verdade. Essa questão de... Eu entendo que o Galhardo, ele tinha uma suspeita ali de que talvez o senhor estivesse fazendo uma meia-culpa, Minha tivesse alguma culpa, coisa pai. Eu não nesse sou sentido. moleque, não. Eu não tive vou a falar um percepção. negócio em público, porque eu não sou, nunca fui moleque. Entendi. Bom que isso aí ficou esclarecido. Exato, Não sei se Ó, durante a começou campanha, nos momentos mais difíceis de defender a administração, colocava eu à frente. Nos momentos complicados na Câmara, colocava eu à frente. Eu não sou moleque. Eu não transpareço uma coisa externa e faço outra interna, não. E quem acompanha lá na prefeitura podia tirar limpo lá. Sozinho. Absolutamente sozinho. Porque eu também não quero complicar a vida de nenhum outro cargo comissionado. Se o vice-prefeito ocorre isso, imagina um CC comum. Porque eu só não fui despedido porque eu não posso. Porque eu fui eleito. Quem me colocou lá foi o povo. Não foi nomeação de nenhum prefeito. Porque senão o senhor já tinha sido exonerado. Mas, você tem alguma dúvida? Nenhuma. Mas de direito não, mas de fato já foi escanteado, né? Agora o Galhardo falou aqui que aceitava. O senhor falou, não, mas eu já fiz. Agora ele não falou mais nada aqui, ó. Engraçado. Mas fica aí o desafio. Fica aí o desafio qualquer Deixa forma. eu falar uma coisa. Eu falei, deixa o tempo ocorrer. É. Aquilo ali que ocorreu, era só me consultar. Era só consultar internamente antes de falar a coisa em público. Nunca teve simulação de nada. Sempre essa discórdia foi verdadeira. Do momento que eu coloquei o vídeo ali, aí a reação ao vídeo, tudo absolutamente verdadeiro. Não teve nenhum momento de afagos, nada não. Muito ao contrário. Eu sou firme no que eu falo. Agora, por óbvio que não é fácil estar ali, na oposição. Não. Todo o poder pertence ao outro. Engraçado, na oposição e foi eleito junto, né? Isso que é Todas as curioso. secretarias, todos os 280 cargos comissionados, todas as benesses que as secretarias podem providenciar para algum ou para algum determinado setor, não sou eu que determino, é o titular do poder. Eu simplesmente posso, durante o mandato todo até o final, nunca mais assumir como prefeito. E que vale a caneta do prefeito, seja ele em atividade, seja um exercício. Claro. O vice só na questão da ausência, né? Exatamente. O pessoal fala, Pois por que não faz isso, aquilo outro? Qualquer ideia minha precisa passar pelo aval do Francisco Brasileiro. Que agora, Só nesse Não momento... tem nenhum poder de fato, né? Enquanto E a gente vê tiver que o não há um exercício. sentimento democrático aí, né? Porque esse estopim, né, acabou estourando por causa de uma divergência de opinião. Você Pois é. tinha uma opinião, o secretário Não. tinha outra opinião E ali. divergência fundamentada. Não, Eu exatamente. falei. Aí falam assim, mas foi um conselho do Covid. Rapaz, tem médicos de direita e médicos de esquerda. Você concorda comigo, Claro. Ed? Óbvio. Eu consigo formar o conselho do jeito que quiser. Exatamente. Isso todo mundo tá vendo. Aí, com determinada imprensa, né? Porque tem isso também, né? A imprensa tá com dificuldade. Tem gente até nomeada a imprensa. Pois Exato. é, né? Filho nomeado, né? Daí fica fácil, né? Aí é complicado, Como é que faz? viu? Como é que vai manter a imparcialidade? E tem 1.600.000 aí, né? Você vê que você tem não tudo viu isso aí. um órgão de imprensa cobrando da onde veio a fundamentação para a implantação do passaporte. E por um único motivo, porque não existe fundamentação Não existe, científica não existe. em nenhum lugar do mundo. Exatamente. Em um mês tirou fora. É claro, a não existe exigência. Foi fundamentação. só para mostrar quem manda. E de fato, quem manda é o casal. Mas, delegado, aqui, ó. A gente falou até agora. A gente precisa ir, tá? praticamente- A gente só tem 1 minuto. Praticamente do passado nós falamos. E o futuro? O senhor está afiliado? O que o senhor pretende? O senhor será mesmo candidato a deputado? Quanto à filiação, não resta dúvida, é público, né? Eu me filiei à União Brasil. E quanto à candidatura, o futuro a Deus pertence. Muito bem, é papo para um próximo encontro aqui no nosso programa, né?